E aí, corintiano, beleza? Vamos ver aqui o corte do Mano revoltado com o Corinthians após perder para o Ceará de 1-0, fechou? Então bora lá. As palavras de Dorival, né, do DJ, faltou inspiração ao time. Que é poeta, né? Agora? Faltou inspiração. E ele também fala que espera que o time esteja nessa data FIFA aí, volte com uma condição física melhor, né? De uma forma melhor, porque também tá com alguns desfalques, o Corinthians, né, mano? Com dificuldade aí. Mas até jogadores saindo do campo falaram o seguinte, a gente já teve desfalques ano passado e mesmo assim a gente conseguiu jogar, né? Memphis Depay deu a palavra também. Falou, admitiu a atuação ruim, mas promete cabeça erguida para reagir. Palavras de Memphis Depay, mano. Olha, Mota, vamos lá, com calma. Calma. Respira, mano. A pouca paciência que eu tinha com o Dorival, acabou. Acabou. O trabalho do Dorival, velho, é uma merda. Essa é a verdade. Não, o Dorival, mano. é fato. Tá na final da Copa do Brasil, o Dorival não fala. Não, mas é que tá, ô Quintino, muitas vezes o Dorival ele conquista títulos e isso encobre a porcaria de trabalho que ele apresenta. O Flamengo é prova viva disso. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e demitiu o Dorival. Sabe por quê, ô Quintino, que aconteceu isso? Porque o Flamengo viu que o Corinthians amassou o Flamengo dentro do Maracanã. O Flamengo tendo um time muito melhor que o Corinthians engoliu o Flamengo, atropelou o Flamengo e não venceu por um mero detalhe. Um mero detalhe. E a diretoria do Flamengo viu isso. Tanto que mandou o Dorival embora e contratou o Vitor Pereira naquela oportunidade. Você acha que isso daí foi coincidência? Se fosse o Jorge Jesus à frente do Flamengo, você acha que a diretoria do Flamengo teria feito isso? Não, porque o Dorival é essa porcaria aí, é um trabalho água de salsicha, é um trabalho inútil. E o Dorival é isso, vide seleção brasileira. O Dorival ele vive de um recorte na carreira dele, que ele teve no Santos, que depois ele teve no São Paulo de novo. Esse lapso que foi dentro do Flamengo, que credenciou ele novamente a ter uma oportunidade aí dentro de uma seleção brasileira ali para que ele conseguisse mostrar algo diferente que ele não é capaz de mostrar. O Corinthians de semana para semana, ao invés de evoluir, ele involui. O Corinthians involui com o passar do tempo, ao invés de evoluir. Isso é trabalho de treinador. E aí, muitos gostam de falar assim, mas o elenco do Corinthians é limitado. É limitado, como boa parte do futebol brasileiro. Mas o elenco limitado do Corinthians é melhor que o do Santos. O elenco limitado do Corinthians é melhor que o Bragantino. O elenco limitado do Corinthians é melhor que o Ceará. E o Dorival não mostra isso na prática, porque esses 3 times que eu citei venceram o Corinthians recentemente. Então o Dorival, pra mim, é um trabalho ridículo, é um trabalho tosco de um técnico medíocre. É isso que o Dorival é. Um técnico medíocre. Só pra acrescentar, mano, o Fabinho Soldado que elogiou ele. Falou que ele vem fazendo um trabalho fantástico e vai brigar por título, né? E mas, tá satisfeito Mota, com o trabalho dele. Mas, Mota, esse tipo de declaração aí de dirigente, pra mim é uma declaração imbecil também, porque amanhã se precisar mandar embora, vai mandar embora, mesmo elogiando no dia anterior. Olha, é o meu técnico, eu tô contigo. Amanhã aparece aí um cara que agrade, o nome da diretoria é pé na jaca do Dorival. Então, pra mim, Mota, quando eu vejo o Corinthians em campo, esse time sonolento, esse time que parece que fez uma endoscopia e foi pra dentro do gramado, é trabalho do treinador. O Corinthians hoje não tem cobrança, não tem líder dentro de campo e fora de campo é um fracasso também. Eu olho pro Dorival, cara, de verdade, eu vejo o tio Paulo pedindo empréstimo no banco. Ele tem a mesma veemência do tio Paulo sentado na cadeira com aquela mulher lá pedindo empréstimo. Mas é verdade, Domênico, a imagem que eu tenho do Dorival é essa. É um cara inerte. É um cara inerte na frente do gramado. O jogador olhar pra ele e tá assim, ó. A boca murcha assim. Não, boca murcha não. Sabe, sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer, não tem de onde tirar. O grande treinador, Domênico, ele tá vendo o time ser amassado, o time com dificuldade, ele reage, o Dorival não reage, cara. O time do Corinthians, ele não tem padrão. Mas não é que perdeu, Mota, ele nunca teve o time na mão. O Corinthians, muitas vezes, ele consegue vitórias pela individualidade de um jogador ou outro que acaba fazendo uma jogada, mas não tem construção. O Corinthians, muitas vezes, ele vence uma partida ou outra pela energia da Neoquímica Arena, mas não é por causa de uma porra de um trabalho de técnico. Não é, Mota, não é. É ridículo o que tá acontecendo Quando dentro do tirou o Palmeiras, tu vibrou com o Dorival. Mas, ô Quintino, primeiro, com relação ali ao trabalho que gerou o título, ainda era o Ramon Dias. Não, na Copa do Brasil também. Então, mas quando foi o trabalho do Dorival, o Corinthians ele tava muito mais, ô Quintino, eu volto a falar aqui, pela iniciativa de quem tava em campo, que a água bateu na bunda e eles viram que eles precisavam correr,
do que pelo próprio técnico. O Corinthians, ele não tem uma inspiração que venha do banco. Não tem, cara, não tem. E pra você ter uma ideia, o Quintino, por exemplo, não sei se vocês chegaram a ver Corinthians e Ceará. Vocês chegaram a ver o Corinthians e Ceará? Eu assisti um trecho pequeno. Não, mas no trecho pequeno que você deve ter visto, você deve ter visto a bosta de partida que o Memphis fez. Vi. Pois é. E sabe quem foi o destaque do time? O Dieguinho. O Foi Dieguinho bem esse chamou garoto, muito mais responsabilidade do que o Memphis, bem. do que o Yuri Gostei. Alberto. E esse cara, Quintino, ele foi preterido. Esse cara, ele sumiu. Ele tinha feito algumas boas partidas e do nada o Dorival resolveu escanteá-lo. Sabe por quê? Porque aí chegaram os cobrões, os donos da posição. E aí esse cara foi pro banco. Ele nunca mais apareceu. Ele foi preterido do time. E aí, coincidentemente, por exemplo, nesse jogo, o moleque vai e aparece, sendo muito mais protagonista do que esses caras que ganham milhões por mês. Assim como foi o caso do Guinegão também, Quintino. Ele banca esse finase bonito do cacete, essa porra desse Yuri Alberto, que o cara pra fazer um gol ele perde 18. E o Guinegão, que vinha numa média de gols, uma média de aproveitamento muito boa, esse cara não ganha... Mas decide, uma hora tu fala que ele é finado bonito, depois ele fala que tem que ir pra seleção, agora voltou a ser finado? Não, pelo contrário. Aí que tá, esse recorte que você fala, que ele precisava ir pra seleção, foi a segunda metade do ano passado. E é o que eu falei, Quintino, eu não sei se o Yuri Alberto é aquele jogador que foi a segunda metade do ano passado, a parte final do ano, ou o cara que jogou o primeiro semestre, ou o cara que tá jogando esse ano. Ninguém Porque sabe, o Yuri Alberto, Quintino, se a gente pegar, por exemplo, Motinha, a maior parte do tempo que ele tá dentro do Corinthians é esse Yuri Alberto de hoje. Mas ele teve bons momentos, como foi aí o segundo semestre do ano passado, como foi na gestão do Vitor Pereira. Só que o Yuri Alberto, Quintino, desculpa, quando você tem um moleque pedindo passagem no banco, que é o caso aí do Guinegão, que agora perdeu até talvez o hype, porque o moleque tava vindo bem, Perdeu ritmo, não ganhou perdeu oportunidade, perde ritmo, porra. O moleque tava voando, tava confiante, Quintino. A torcida apoiando o cara, ele vai bancar o topetudo do Yuri Alberto. Esse cara tem cadeira cativa no time, ele não sai, velho. E aí a molecada que precisava ser bancada, que já mostrou qualidade, que é o caso do Dieguinho, que é o caso do Guinegão, ele não banca. Aí ele dá banca, sabe pra quem? Pro Bidon, que tem mais sangue que um pastel de queijo. Moleque sem alma do cacete. Aí você vê lá o Maicon, velho. O Maicon, se ele apostar uma corrida, Motinha, com um idoso, fumante de 40 anos, tá? Que operou o quadril e saiu do coma há 2 meses, é capaz do Maicon perdendo a corrida pra esse idoso. Meu Deus Tá de do brincadeira. Esse time do Corinthians, ele não tem química, velho. Não tem química. É um time sonolento, é um time morto que vive de espasmos. Sabe aquele cara que tá deitado assim na maca há 200 anos e de vez em quando mexe o pé? Sabe aquele espasmo que dá? É o Corinthians. É o Corinthians. E infelizmente por causa desses incapacitados. E eu acho que a cereja do bolo é o Dorival Júnior. Porque quando você tem um elenco morto que você não consegue realmente extrair, a culpa é do técnico, velho. A culpa é do técnico. Se o Corinthians hoje é um resort, é por causa desse cara. Porque o Dorival, ele sempre vai colocar desculpa em A, B, C ou D, mas nunca no trabalho ridículo que ele apresenta. Então, cadê os caras, Dorival? O Dieguinho que apresentou bom futebol e deveria ser bancado no time. O Guinegão, que em muitos momentos ele correspondeu muito mais do que o próprio Yuri Alberto, você também preteriu o moleque do jogo. Agora os seus peixinhos aí você não mexe. Yuri Alberto, Memphis, é por isso que esses caras cagam e andam, Mota. Eles estão no resort. O técnico não mexe nos intocáveis. Maicon, Bidon, Yuri Alberto, Memphis, esses caras têm vaga cativa no time. Tá de brincadeira, pô. Mas não são os que só pra ganham mais, finalizar. mano? Oi? Mas não são os caras que ganham mais? Mas, ô Mota, independente de ganhar mais, velho, você tem que colocar em campo quem tá entregando, velho. Quem não tá entregando que vá pro banco, independente de quanto ganhe. Você não pode bancar um cadáver dentro de campo, velho. Você tá de brincadeira. Cadáver, não. É verdade, velho. Um cadáver. E só pra finalizar também, um cara que eu gosto muito, que eu sou fã, e acho que ele vinha fazendo ontem uma boa partida dentro do que ele se propunha, é um cara esforçado e tava tentando fazer alguma coisa diferente fora o Dieguinho. Quem? É o Garro. Mas, ô Garro, você também foi um baita de um cretino Burro, no hein? cartão amarelo que você tomou, hein? O final do Burro jogo. do cacete, velho. Não, Motinha, nos acréscimos, velho. Tu Faltando não um minuto falou pra que é acabar. o discípulo do Maradona? É, mas Ah, ele mas foi burro isso porque daí ele quer vai dizer ficar que ele- fora que ele do esteja- clássico, Quintino. Ele vai Exato. Ele não tá imune a críticas não, Quintino, porque independente de eu elogiar o cara, quando o cara precisa ser criticado, eu também vou criticar. E o cartão que o Garro tomou é coisa de babaca, velho. É coisa de babaca. Porque ele não poderia ter feito isso porque ele sabia que ele tinha os 2 amarelos, Motinha, e que o próximo jogo era contra o São Paulo. Então o Garro, pra mim, aí foi extremamente ridículo e infantil nesse cartão que ele tomou, sendo que é um baita jogador que a torcida confia e o time também. Porque quando o Garro tá em campo, o Corinthians ele tem um outro rendimento. Agora o Garro não poderia ter feito o que ele fez, cara, desculpa. Foi extremamente infantil e a atitude dele ali foi extremamente babaca, velho. A única coisa é que, por exemplo, quem vocês podem ter de volta é o Hugo Souza, né, mano? No gol do Corinthians, que
que no jogo contra o São Paulo, né? Que a expectativa é que ele se recupere aí da lesão dele e volte a tempo aí, se recupere no data FIFA, né? Ah, Malta, mas até acredito que ele possa recuperar uma lesão na coxa aí também, cara. Mas de verdade, mano, o Corinthians aí, até pra coroar agora com a cereja do bolo, o Dorival falou que espera que o time volte melhor. Por exemplo, RG, se você tá mal numa matéria, o que você faz? Estuda, né? Estuda. Pois é. Sabe o que o Corinthians fez? Deu folga de 2 dias pra esse monte de incompetente do cacete aí. Ah, mas eu... Deu folga de 2 dias todos aí. os times deram. Mas eu sei que não é só o Corinthians, tem mais time fazendo isso Todos também. os times caras perdem e ganham 2 dias de folga. Ô, mano, Agora, só É isso aí, né? O Corinthians tá numa situação horrível. E aí, o que vocês acham? O mano falou verdade? Eu acho que sim, viu? O Corinthians tá podre. Dorival tem que acordar. E tem que botar alguém pra jogar, né? Se os caras não tá fazendo, eu já falei, eu quase todos os vídeos eu falo isso daqui. Se os caras não tá fazendo, coloca o moleque pra jogar, velho. O moleque tava vindo voando, igual o mano falou aí. Tava vindo voando. Tinha que ter colocado o moleque. Até o próximo vídeo, hein? Já se inscreva aí.